Eu não sei o que é que o Macintosh faz isso. É as frescurinhas dele. Né? Então, estamos começando online. Você pode abrir aí, senão todo mundo vai ver sua tela. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom que você está por aí. Bom, começamos mais um webinário na rede. Então, bora lá, Júlia. Olha, para todos, esse é o nosso link, tá? Que está compartilhado no YouTube, desculpa, no Facebook, a live. Pessoal do YouTube foi mal, logo a gente chega aí. Então, Júlia, seja bem-vinda, vou te apresentar. Gostaria já de agradecer realmente de você estar aqui com a gente, a parceria com o pessoal do NU, conhecer você foi bastante importante para a gente. Então, agradeço por você estar aqui. Então, a Júlia Landim Goya é mestranda em ergonomia na Unesp, é membro da 28ª Comissão Organizadora do Encontro Nacional de Design, o N-Design, e é professora bolsista da FAAC. Ela é formada em design gráfico e design de produto pela Unesp, atuou na graduação com pesquisa e extensão, organizou mais de 15 eventos estudantis, locais e regionais, atualmente cursa mestrado na Unesp, dentro da área de ergonomia organizacional focada em metodologias ágeis de inovação e processos open, maker e hacker fundamentados em empreendedorismo e design social. Tipo sonho, né, Júlia? Adorei isso. Então, por favor, a gente está aguardando sua primeira etapa, a rede de pesquisadores é só sua hoje. Quer dizer, é de todos nós que vamos aproveitar um pouquinho você. Ok, bem, obrigada inicialmente do convite aí, professora Juliana. O que eu vou mostrar é um primeiro passo, efetivamente, da minha pesquisa do mestrado. Na verdade, a minha pesquisa é sobre como espaços abertos influenciam na formação do designer nessas noções de inovação e empreendedorismo. E para ter isso, eu preciso saber o que é inovação, né? Então, basicamente, nessa primeira parte que eu vou mostrar são algumas coisas alguns conceitos, né, do que a gente tem nesse sentido, né? Eu tinha enviado também para a Ju algumas definições de onde eu tirei isso, né? Para efetivamente a gente conversar sobre exatamente essa questão, né? Se inovação social existe, né? Porque a gente tem esse termo design social, a gente tem esse termo inovação social aí surgindo com cada vez mais força, cada vez mais frequente, mas a questão é de onde saiu esse termo e por que ele ainda não é uma noção tão ligada ao mercado e tão ligada efetivamente à nossa profissão de designer, como designer, né? Então, eu coloquei alguns autores, porque, querendo ou não, eu sou acadêmica, né? Estou atualmente no mestrado, né? Então, essa questão que, mesmo não só desde a década de 2000, mas como esses termos de inovação social começam a nascer nesse sentido, eu peguei alguns autores mais recentes para ver como que eles conceituavam essa questão de inovação. E, na verdade, como inovação é uma coisa muito ampla, então tem essa dificuldade de se definir. O que acontece muitas vezes é que a gente considera inovação, não é simplesmente tudo que é novo, mas se a gente para pensar em alguns outros termos, também é o que é financeiramente viável e efetivamente dá lucro, né? Então, exatamente porque a gente não tem essa definição tão precisa, futuramente eu vou trazer uma definição que ela é fundada pelo Manual de Oslo, né? Mas dependendo do grupo social, dependendo do país que você está, inclusive do eixo econômico que você está, você pode acabar tendo os significados mais diferentes possíveis, né? E que, na verdade, conforme vão crescendo esse conhecimento sobre o termo e popularizando a palavra, né? Assim como o próprio Andrade comenta, essa questão globalização e desenvolvimento sustentável, é uma coisa que, na verdade, tem muitos significados e que, na verdade, ao popularizar isso, na verdade, todo mundo usa sem saber, de fato, o que significa, né? E que, na verdade, nem sempre toda inovação, assim como o desenvolvimento sustentável e a globalização, não é a salvação do mundo contemporâneo, nem envolve tecnologia e puramente o crescimento econômico, né? No caso que eu vou trazer para vocês, daí a Ju pode compartilhar o link com vocês no Manual de Oslo, né? Ele na verdade, ele é uma tabela gigante,
né, como eu gosto de dizer, que ele define inovação como essas etapas, ou seja, são sempre processos, né, focados, que são processos científicos, tecnológicos, organizacionais, que é onde entra, no caso, a minha pesquisa, né, financeiro e comercial, que tem essa implementação de inovação. Então, inovação não é só a geração de um produto em si, mas também esse processo que envolve esse serviço, muitas vezes, né? Então, na verdade, você não tem um objeto inovador, mas o processo que acaba envolvendo ele é inovador. A maneira que aquilo é feito de uma forma diferente, que elas são, na verdade, ligadas a um desenvolvimento, a uma melhora, gerando posteriormente essa inovação específica, né? Então, daí o que eles consideram como os tipos principais de inovação, né? Então, a gente tem a inovação de produto, que eu acho que acaba sendo o que é mais frequente para a gente, né? Então, você tem ou um bem, um item, né? Ou um serviço, que ele ou pode ser melhorado, ele não precisa ser criado do zero, ele pode, hoje em dia, principalmente, que assim, nada se inventa, né? Como que ainda algumas características ou até a mudança do seu uso pode criar essa inovação. Então, na verdade, esse melhoramento técnico, essa mudança de material, né? Ou às vezes realmente esse transformer que vai juntando várias pecinhas de outros segmentos de conhecimento, inclusive, que muda efetivamente ou o uso ou a característica funcional daquele bem ou daquele serviço também. É importante frisar aqui que às vezes, muitas vezes a gente tem essa noção de inovação ligada a um item, a um bem material. E, na verdade, essa questão do serviço é uma coisa que eu vou trabalhar mais para frente, que é onde, de fato, o design social e a inovação social acabam sendo fundamentadas, né? O processo em si, como eu comentei, às vezes é o mesmo objeto, mas, por exemplo, se ele tem um método de produção, então, por exemplo, se a gente para pensar em órteses, em próteses, que, assim, existem há 2 séculos, pelo menos, mas hoje em dia é feito com impressões 3D, de variadas formas, não só de filamento, de pó e assim por diante. Então, assim, o produto continua sendo o mesmo, mas o processo, ele é diferente. Então, né, realmente nessa questão da técnica que é utilizada, na técnica, quando se diz, é a tecnologia utilizada, né? Lembrando que tecnologia não é só aquilo que envolve novas tecnologias, e sim a técnica, seja ela mais nova ou mais antiga, né? E também envolvendo tanto o maquinário, né, o equipamento, quanto também os softwares, né? No caso de inovação de marketing, é uma coisa que a gente vê no dia a dia, porém a gente não se atenta a isso, porque, assim, a campanha de marketing, muitas vezes, ela faz já parte do produto, ela já faz parte do serviço. Mas a questão é que, às vezes, essa inovação de marketing, ela muda completamente como a gente vê aquele produto. Então, essa questão da embalagem, quando a gente tem um redesign de uma marca, da própria embalagem, como esse posicionamento, inclusive no mercado, que é uma estratégia de marketing, né? Então, a maneira que aquilo é promovido, as propagandas que são feitas, a campanha que é construída em volta, ela também pode ser vista como um tipo de inovação. Então, novamente, não necessariamente precisa ser uma coisa tátil, as possíveis formas de inovação. A organizacional na verdade, bem ligada à ergonomia organizacional, que é basicamente como que a empresa, como que a indústria, como que aquele grupo, inclusive, não precisa ser ligado diretamente ao mercado, como que eles são organizados. Isso vai desde a organização de chão de fábrica, o organograma de chefia, de subchefia, de gerente, né? E como que, na verdade, esse relacionamento também se encaixa dentro do guarda-chuva de empresas. Então, se a gente pega esses grandes conglomerados da PepsiCo, por exemplo, como que essas empresas elas estão juntas, mas não estão juntas, né? Então, como que elas funcionam entre si? Mesma coisa a Unilever, mesma coisa a própria Coca-Cola, que tem outras marcas embaixo desse grande guarda-chuva, mas que tem as suas próprias campanhas de marketing, o seu próprio organização visual, inclusive mercadológica, porém, em termos organizacionais, elas funcionam da mesma maneira, né? E exatamente por ter essa proximidade, porque é um conglomerado também que aos poucos foram se comprando, né? Como que elas se relacionam entre si, né? Exatamente para melhorar esse funcionamento, o ideal é que elas funcionem da maneira mais próxima possível, se não iguais, né?
No caso da inovação social, o que eu queria trazer para vocês é que, na verdade, é uma definição muito ampla, né? Então, na verdade, é uma produção social. Então, se a gente parar para pensar em tudo que eu falei até agora, de marketing, em produto, em processo, em organização dos grupos, é um ato social, né? Assim, isso está envolvendo a sociedade, né? Mas a questão é que a inovação social, o design social, inclusive, ele tem como primeiro ponto a solução de problemas sociais. Então, há uma necessidade de um grupo que não tem tanta, às vezes, vantagem econômica ou uma vantagem social mesmo. Então, na verdade, é uma questão que ela deixa de ser puramente mercadológica, visando o lucro, que, na verdade, normalmente as inovações dentro do próprio manual de Oslo, ela é colocada como uma necessidade de gerar lucro, né? Então, assim, ela não é uma inovação de fato implementada enquanto ela não gera lucro, né? Assim, a ganhar dinheiro. Uma inovação, ela pode ser considerada gerar lucro ao diminuir gastos. Então, também essa diminuição de gastos, ela é vista como um tipo de inovação. Então, a questão, na verdade, é que a gente já está lidando com a sociedade, a gente sim pode lidar com esses espaços não privilegiados de produção, se a gente parar para pensar, comunidades que às vezes precisam de algum tipo de assistência, eles não têm toda essa estrutura de pesquisa e desenvolvimento, obviamente, que as empresas e indústrias, ou inclusive agências, né, têm nesse sentido. Então, na verdade, ela não precisa ser um produto tecnológico. Então, não tem essa necessidade, novamente, de ser um item, ser alguma coisa tátil envolvendo o último lançamento em termos de tecnologia. Mas, na verdade, essa introdução que ela é direcionada a uma natureza social e não a uma natureza comercial. Ok? Então, a gente sabe, quando a gente está lidando com inovação social, não é só mais a questão do meu público-alvo, das minhas manufaturas e do meu campo industrial. A gente, na verdade, tem muito mais pessoas, organizações e órgãos governamentais que atuam nesse sentido, né? Então, esse organograma é uma coisa que quem trabalha com inovação social acaba encontrando, não, às vezes não exatamente nessas palavras, né? Mas mais ou menos com esse formato, que quem, na verdade, faz aquela inovação não é uma equipe pequena, são várias equipes trabalhando juntas, né? Então, a gente tem efetivamente os indivíduos que a gente chamaria, né, de público-alvo, os próprios órgãos governamentais, né, as prefeituras, e no caso, as organizações podem ser tanto da comunidades como ONGs mesmo, e os movimentos socioculturais, que acabam sendo muito variados, né? Mas a questão é por que então a inovação tecnológica, exatamente porque é um termo muito mais difundido do que todas essas outras inovações que eu comentei, mesmo sabendo que essas inovações não necessariamente precisam envolver tecnologias, né? Ela ainda recebe mais facilmente esses fomentos do governo. Então, assim, existem várias agências de fomento para esse tipo de pesquisa, criação de incubadora, de parques tecnológicos e afim, para que haja esse fomento tecnológico. Porém, essas outras inovações, que são principalmente focadas em serviços, ainda há um déficit. Então, assim, será que não há esse déficit de inovação social, exatamente porque a gente ainda foca muito na, por exemplo, criação de patentes, criação de objetos, ao invés de focar no serviço, na prestação de serviço? Porque muitas vezes o que é necessário no desenvolvimento da inovação social é essa prestação de serviço junto à comunidade, né? Exatamente para que tenha essa roda girando. Então, há sim, lógico, que um risco, né? Esse capital de risco, efetivamente, que às vezes, por que então eu vou investir em uma inovação tecnológica ou em uma inovação de produto, e por que eu vou investir, de fato, em uma inovação social? E que, na verdade, se a gente parar para pensar, lógico que existem agências de fomento também focados em inovação social, mas como fazer isso de uma maneira que ela não seja assistencialista, que ela seja, de fato, algo a ser construído junto, que gere uma inovação para a comunidade, né? Então, qualquer ideia de inovação, pelo menos ao meu ver, e eu peguei essa dupla de autores também, é que toda inovação, ela é social, ela é cultural.
Porque, na verdade, todo esse entendimento do público-alvo, do mercado, onde eu estou inserindo, toda essa pesquisa que é feita em volta para se criar um novo projeto, para se criar uma nova campanha, se criar um novo processo, as necessidades da sua equipe em termos organizacionais, ela é um processo social e ela é um processo cultural. Então, como que a gente ainda separa isso? Porque inovação social, apesar de ter ali um friso para qualidade de vida, né? Para melhoria da qualidade de vida, por que isso ainda não está inserido num aspecto mercadológico? Sendo que, ao meu ver, pelo menos como eu fui ensinada, todo esse conhecimento de que você deveria criar uma melhoria de vida em objetos, em serviços, em organizações, no seu trabalho em geral, ela é embutida no processo projetual. Então, como que existe um termo que não é reconhecida pelo mercado, como no caso inovação social, e por que inovação social ainda não está inserida nesses processos que são considerados mercadológicos? Então, assim, não é rentável atender as comunidades, as pessoas, né? E é isso que eu vou trazer para vocês. No caso, acabam tendo algumas metodologias, né, que a gente tem ali a partir de 2008, 2007, mais ou menos, que começam a pensar como unir essa comunidade, esses projetistas, no caso, designers, né, como que é colocar essas ferramentas, esses processos, inclusive essas concepções de inovação para as pessoas. Então, na verdade, ninguém conhece o seu problema melhor do que você mesmo. Então, por que eu, indústria, por que eu, mercado, estou assumindo essa posição de sabedoria master, por assim dizer, né? Sem envolver as pessoas. Então, o Design Thinking, ele vem exatamente para tirar, não exatamente para tirar o poder da mão do designer, do projetista, né? Mas também para colocar essas ferramentas de maneira aberta. E nesse sentido, em maneira aberta, temos também a metodologia do Open Design, que é efetivamente você projetar algo de maneira colaborativa, né, tornando aquilo viável tanto industrialmente, tanto às vezes localmente, tá? E daí também começam a surgir novas metodologias como design colaborativo ou co-design, né, que é efetivamente você trazer essas soluções mais inovadoras pela emancipação desse usuário final. Então, na verdade, não é mais possível você ter um produto puramente feito só de uma equipe trancada numa salinha, em uma agência, em uma indústria, né? E que na verdade, analisa de longe esse público-alvo, essa sociedade em aspectos gerais. Né? Então, na verdade, não tem mais, já se distanciou muito toda essa noção mercadológica dessas inovações isoladas e fechadas, porque, na verdade, no momento que você se isola e se fecha, você não tem um impacto social, mesmo que ele seja mercadologicamente social, que teria há, por exemplo, 30 anos atrás. Ok? E daí eu trago aqui essa questão da experiência do usuário, para a gente também lembrar que dentro, não só, né, a experiência do usuário às vezes acaba sendo um termo, assim como o próprio inovação e desenvolvimento sustentável, é um termo que ele se popularizou muito sem um conhecimento técnico dele. Então, se a gente parar para pensar, toda essa questão de como eu entendo aquela marca, como eu entendo aquele produto, como eu utilizo aquele produto, como eu descarto ele, como inclusive eu conto para as pessoas sobre aquele serviço. Então, não é exatamente só eu pegar e mexer na tela do computador. Não é só eu pensar como aquele aplicativo seria mais agradável ao meu usuário. E sim todos os aspectos, desde que eu conheço a marca a primeira vez, entro em contato uma segunda vez, às vezes vou num evento que essa marca tá, então eu entendo que aquela marca é associada com algum tipo de evento. Ou, por exemplo, se a gente começa a pensar daí já dentro do design social, como que aquele objeto realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. E se a gente parar para pensar em termos mercadológicos, a gente precisa que esses objetos façam diferença na vida das pessoas. Então, essa proximidade, como eu comentei, é o que vai ser o diferencial do mercado. Então, o que eu queria trazer
para vocês, para a gente discutir aí nesse tempinho, né? É também essa questão de por que é esse distanciamento, sendo que já estão vindo tendências que, se a sociedade não estiver envolvida nesse processo projetual, né? Por que a gente não ainda coloca o social no mesmo nível do mercadológico, sendo que quem guia o mercadológico é o social de fato, ok? Então, essas são as referências, né? A Juliana depois ela compartilha com vocês. E da primeira parte é isso. E daí depois eu vou dar alguns exemplos do que onde design de fato entraria nesse nível do mercadológico e do social, os dois juntos. Eu tô aqui assim, né? Porque inovação é uma paixão, você sabe disso, né? Enquanto eles ficam pensando nas perguntas aí, e o pessoal do Facebook também, eu queria trazer uma questão para você em relação ao que você colocou. A gente tem visto muito essa questão do empreendedorismo social, né? E, na verdade, a gente fala muito hoje também da necessidade de inovar na área de educação, né? As inovações educacionais, sendo educação algo do campo social, né? Imagino que também funcione nessa forma, processo, né? Essa questão da estrutura, todo esse caminho também acontecer na educação. Você concorda, Júlia, com isso? Sim, concordo plenamente. Hoje mesmo eu estava conversando com um grupo de Prudente, né? E a gente estava conversando sobre, por exemplo, educação à distância. Uhum. E eles daí, porque tem que ter realidade aumentada, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Deu, gente, não adianta você criar uma educação à distância puramente pela questão de estar na moda, né? Porque você tem todas essas ferramentas, porque na verdade a educação é um processo. Então, assim, a inovação tecnológica, então, por exemplo, eu ter internet, eu ter uso de realidade aumentada, eu ter animação e não um professor falando, né? Então, assim, o uso dessa tecnologia é uma ferramenta, ela não é a inovação em si, né? Então, por exemplo, eles mesmos estavam colocando, qual que seria o futuro da educação, né? E tudo mais. E no caso, a minha opinião, a educação ela tem que ser um viés muito mais construtivista de respeitar e observação, né? E daí entra nesse sentido da inovação social, que há uma observação muito mais profunda de recolhimento de dados, de o que esses alunos de fato estão precisando para a realidade brasileira. Porque assim, é muito legal, existe essa tecnologia, que inclusive é comprada, né? Muitas vezes do exterior, porque é o que está na moda, é o que todo mundo está fazendo, e que, na verdade, não atende às necessidades. Então, assim, nesse sentido, eu acho que envolve completamente todas as inovações. Eu acho que, assim, se for, por exemplo, foi decidido, depois, obviamente, de estudos, né, foi decidido que vão ser educações à distância X% do ensino médio, por exemplo, né? Número 1, tem que ter esse estudo, tem que ter esse levantamento, né? E também tem que ter um pós-estudo. Então, por exemplo, em 5 anos isso vai ser revisto, em 3 anos isso vai ser revisto, né? Mas analisar efetivamente esse processo de todos os envolvidos. Eu acho que é esse o diferencial nessa questão da experiência do usuário, porque não é só o aluno, é o professor também, é o diretor da escola, são os pais. Então, não é só eu enfiar a goela abaixo uma tecnologia, uma inovação tecnológica, né? Sem dar atenção, por exemplo, criar uma campanha para que todos estejam conscientes que aquela mudança será válida, e às vezes, inclusive, convencer. A gente sabe que algumas propagandas elas são até perigosas nesse sentido, né? Mas aquilo é também um modo de se propagar a informação, né? Então, assim, se há a mudança desse processo, assim, a aula ela vai ser ministrada de outra maneira, vai necessitar de ferramentas novas, de softwares novos, né, de equipamentos novos. Então, isso também muda o processo de dar aula, de montar a aula, né? Então, assim, se o ensino ele é visto como social, por que o processo de construção dele ele não recebe a mesma atenção que um processo mercadológico? Então, assim, exatamente. Então, acho que assim, é exatamente isso. Então, assim, pegar essas coisas que elas são sociais, que a gente acaba falando, isso às vezes é papel de governo, ou realmente nessa ótica assistencialista, realmente, de eu vou
foi lá ajudar essa comunidade que está precisando tanto e tal. E, na verdade, quem tem muito mais que aprender é a gente que está no mercado. Porque às vezes essas comunidades sabem o que elas realmente precisam e vão falar, inclusive, não, eu não quero educação à distância. Eu acho ótimo, inclusive, estar todos os jovens aqui reunidos, juntos, criando relações, né, criando vínculo entre as pessoas com o prédio, para manutenção, inclusive, desse prédio. Às vezes aquilo é o importante para aquela comunidade. E quando a gente chega com uma ótica comercial, mercadológica, inclusive impondo isso dentro das comunidades, que é o problema. Então, assim, por que efetivamente a gente não acha esse meio termo entre esses dois, né? Porque, assim, as duas coisas, elas estão caminhando legal, pá, mas por que elas estão separadas? E isso, para mim, não faz sentido, né? Na verdade, eu puxei essa questão da educação porque você sabe que eu cheguei através ao design, nós da rede chegamos ao design através de uma design, que é a Luísa Valério, que foi, na verdade, dar um apoio para a gente na questão de pensar junto processos na área de educação à distância. Então, assim, não sabia que você ia mencionar a educação à distância, mas como é que o design entraria nisso, na sua opinião, nesse processo, já que a gente está aqui integrado e conectado a partir de uma design que foi trabalhar com educação? Então, se você pudesse fazer, tá todo mundo muito quietinho? Tiago tá por aí? Oi, quanto tempo que eu não te vejo? Então, assim, acho que a gente tem pessoas da educação à distância também nos assistindo, professora Marílvia, agradeço mais uma vez. Vocês estão ouvindo com atenção, Ana Paula, mas é muito bom quando a gente interage com vocês. Assim, esse foco educacional, dentro das inovações sociais, desse empreendedorismo social, é uma coisa que eu acho que pouca gente comenta dessa forma, porque entra o mercadológico, né, Júlia? Então, às vezes o mercadológico é um termo que não é tão bem compreendido, né? Isso também eu acho que é um ponto importante de tocar. Então, se você puder falar uns 2 minutinhos sobre isso, que aí a gente segue para a próxima etapa. Claro. Eu tenho uma opinião, assim, que exatamente por seguir as metodologias Open, Maker, Hacker, eu tenho, assim, uma opinião do ensino em aspectos gerais, independente se ele é à distância ou não, que ele tem que ser assim, o mais construtivista possível. Então, realmente ver a necessidade daquele aluno e incentivar os diferentes tipos de inteligências, né? O que a gente tem no Brasil, querendo ou não, é uma única inteligência treinada, né? Ou pelo menos são várias inteligências treinadas até você entrar no primeiro ano. Depois do primeiro ano é só se preparar para o vestibular, né? Sendo que, na verdade, existem mais 7 ou 8 tipos de inteligência, por favor, educadores, me corrijam se eu estiver enganada, né? Então, assim, dentro dessa metodologia de ensino à distância, eu não saberia, assim, por exemplo, agora dar uma solução, mas eu acho que seja presencialmente ou seja à distância, tem que ter esse viés realmente da sociedade, no sentido de criar-se uma comunidade, um senso de pertencimento para que gere motivação, né? Então, eu acho que é isso que é o interessante quando a gente, às vezes, tem esses tipos de contato pessoalmente. Normalmente, mesmo assim, eu tirei uma nota mais baixa, tirei uma nota mais alta com meu coleguinha. Às vezes, esse tipo de motivação, no caso de crianças, é muito importante, né? Às vezes, por exemplo, profissões que elas lidam muito com pessoas, então, assim, como que eu vou ensinar qualquer, na verdade, profissional de ciências sociais aplicadas, ou ciências humanas aplicadas, ou inclusive ciências biológicas aplicadas, licenciaturas em aspectos gerais, né? Como que eu vou ensinar uma pessoa a lidar com pessoas, sendo que ela está lidando com uma tela de computador, né? Então, assim, é um assunto muito delicado, na verdade, né? Eu concordo e você falou certo, vamos deixar essa parte para os educadores, eu só queria chamar, claro que vou convidar, parece que temos uma demanda aí, vou convidar alguns colegas que são incríveis dessa área para falar um pouco sobre inovações educacionais e essa distância sem distância. Eu costumo bastante falar com pessoas que estão atrás de uma tela de computador, né? Aqui a gente tem esse modelo,
mas assim, já sinto pessoas em casa, né? Ana Paula, Tiago, essas pessoas que nos acompanham, então é como se eles estivessem aqui. Então, meus amigos educadores, a gente sempre traz, mas agora acho que mais fortemente eu vou tentar convidar alguém da educação à distância. É super importante isso, porque assim, a gente está vendo, querendo ou não, mortes parciais da universidade pública, né? Esses cortes de verbas cada vez mais constantes, né? Inclusive, no próprio Rio de Janeiro, a gente tem visto isso há muito tempo, né? E o que às vezes acaba acontecendo é que assim, sempre a educação à distância ela acaba sendo como um resultado de corte de verba. E não exatamente porque é o que a comunidade quer, o que a comunidade necessita. Então, assim, a educação à distância ela tem muitas vantagens, muitas. Uma delas é a redução de custo. Mas hoje em dia ela é o principal. E, novamente, é isso que eu acho que assim, é uma decisão mercadológica. O dinheiro, lógico que isso conta, não denegrindo essa decisão. Mas, assim, a internet dá muitas possibilidades. Então, assim, a gente criar esse tipo de comunidade é muito importante. Então, assim, criar a comunidade via internet é interessante. Forçar a criação de uma comunidade por falta de verba, sendo que, na verdade, essa comunidade queria estar se reunindo presencialmente, eu acho que é diferente. Eu entendo. Bom, é uma perspectiva, é super legal quando a gente traz aqui para a rede diferentes perspectivas, é interessante ouvir o que você está falando, e assim, a gente tem alguns comentários no Facebook que eu queria compartilhar com você. Claro, assim, nesse momento eu não vou me manifestar a minha opinião ou a minha perspectiva, e eu acho que é isso que a rede propõe. Então, a Marílvia Dança, ela é hoje vice-presidente da Fundação CCERJ, consórcio CEDERJ, totalmente semipresencial, no Rio de Janeiro, como você mesmo disse. Então, ela está falando que, tema lindo, né? Que a educação à distância tem evoluído muito nessa parceria com o design. Mas existem outros fatores essenciais, e ela diz que tem visto isso claramente nos cursos do consórcio CEDERJ, né? Que tem todas as universidades do Rio de Janeiro vinculadas, né? A mediação e a interação e a afetividade são essenciais. Então, assim, claro que o design considera a experiência do usuário, né? Então, é bem interessante. Então, assim, agradeço, Marílvia. Eu vou fazer a pergunta que ela fez. O design pode estimular ou instigar esses fatores, mediação, interação e afetividade? Sim, com certeza. Existe, inclusive, uma metodologia finlandesa, né? Se quiser, depois eu até indico alguns autores nesse sentido, que eles chamam de design empático. Então, que na verdade, para você criar essa empatia com o próximo, que ele é utilizado em comunidades carentes, normalmente, exatamente para a gente não entrar assim, já, tipo, eu já tenho uma solução. Então, ele funciona como se fosse uma varinha mágica, né? Então, assim, então, por exemplo, isso aqui é sei lá, um retângulo. E daí eu falo, olha, você pode fazer qualquer coisa com esse objeto. E daí, normalmente, a pessoa leva aquele objeto para onde tem um problema, para onde tem e que ela quer solucionar. Então, por exemplo, aqui eu queria tampar um buraco, aqui eu queria lavar uma roupa. E daí, assim, às vezes isso dentro da dança, então, por exemplo, olha, você pode fazer o que você quiser dentro da sua plataforma. O que você faria? Então, assim, às vezes esse passo inicial de trazer colaborativamente os alunos, os professores, às vezes pode ser assim, uma coisa boba, às vezes eu queria mudar a cor do fundo, às vezes eu queria ver a cara dos meus colegas. Então, assim, são pequenas mudanças que, às vezes, nós, designers contratados como designers instrucionais, para fazer uma coisa super agradável, funcional, inclusive, o dia a dia, o uso do dia a dia é o que vai dizer, de fato, o que vai criar essa afetividade ou desafetividade com aquela plataforma, né? Então, assim, porque é uma plataforma, ela tá... Por exemplo, a gente acha tudo lindo, maravilhoso, sei lá, no Facebook, cada um tem uma opinião sobre isso, né? Toda vez que tem uma atualização. Né? Então, assim, reunir de fato essas pessoas, fazer um estudo de caso desses usuários para que eles colocam isso de maneira colaborativa, de fato. Né? E daí que se faça esse redesign de tempos em tempos, né? Conforme achar necessário. Tem só mais uma pergunta, aí a gente vai para a segunda parte, tá? O Rafael Castro Souza, na verdade, ele
está à frente do Startup Weekend em Campos. Rafael, agradeço. Parabéns. E ele pergunta, Júlia, em tempos pós-industriais, você não acha que os profissionais do mercado tenham recuperado práticas e técnicas focadas na criação e colaboração, que na verdade deveriam ser habilidades em qualquer ramo da sociedade? Se sim, como empoderar essas pessoas? Eu acho que assim, como eu estava comentando, os diferentes tipos de inteligência, né? Então, assim, infelizmente, essa prática projetual que hoje em dia, devido ao empreendedorismo por necessidade, devido à crise econômica que o país se encontra, ele sim se perdeu, porque ele não foi fomentado. Então, assim, eu acho que em termos assim, a longo prazo, voltar a instigar esses outros tipos de inteligência, essa inteligência, inclusive artística, criacional, né? Que assim, nem todo mundo que quer ser um artista precisa saber pintar, precisa saber desenhar, por exemplo. Mas isso é um tipo de inteligência que a gente perde muito. Então, quando a gente tem que pensar numa solução para algum problema, a gente é muito limitado daquilo que a gente foi ensinado. Então, assim, eu acho que esse empoderamento, ele vem desses outros tipos de inteligência, porque, assim, existem muitas metodologias novas, hoje, se a gente abrir o Google, Senhor amado, né, então, assim, e é um tipo de empoderamento também, essa liberdade de pesquisa. Então, a questão é que, na verdade, a gente não tinha essa liberdade de diferentes metodologias quando a gente ainda estava aprendendo que tipo de profissional a gente seria. E, na verdade, quando nasce esse empreendedorismo, não por opção, mas por necessidade, ele começa a retomar esses processos colaborativos, exatamente porque ele não tem aquele conhecimento técnico. E, às vezes, tendo esse fomento desses outros tipos de inteligência, tem uma chance dele ser um pouquinho mais independente. Eu não acho negativo esses novos empreendimentos serem colaborativos, porque, assim, ter opinião tanto do usuário, tanto de outras pessoas envolvidas é sempre muito importante, né? Mas eu acho que, em termos de empoderamento, a gente devia ser fomentado da infância até 20 e poucos anos, realmente, com diferentes tipos de conhecimento, não só realmente esse preparatório do vestibular que acaba realmente fechando a gente. Em relação às inteligências múltiplas, já eu compartilho com vocês alguns links, estou só recuperando aqui, enquanto você vai para a próxima etapa, eu recupero algumas referências e compartilho, como eu compartilhei o manual de Oslo aí, tanto no Facebook quanto aqui, tem um link para o Google Drive, então vocês podem ir lá e baixar esse documento. Vou fazer a mesma coisa com a sua apresentação, Júlia, que você gentilmente nos cedeu. Então, também vou compartilhar um link de uma pasta, talvez, do webinário de hoje. Por enquanto, tem aí só do manual do Oslo, de Oslo, mas vamos seguir para a próxima etapa, então, Júlia. Sim, o Tiago está aqui dizendo que está dando parabéns e está dizendo que está curtindo bastante. A Ana continua ouvindo com atenção, né, Ana? E o pessoal está bem calminho aqui hoje. Realmente você está hipnotizando todo mundo aí, Júlia. Então tá bom. Podemos seguir? Podemos sim. Vou abrir aqui de novo. Então, voltando todo nessa questão de como a gente coloca inovação social no mercado, basicamente, ou como que a gente traz a sociedade para o mercado. O que eu fiz foi selecionar alguns cases de designers brasileiros, porque eu acho que assim não tem como a gente falar de um eixo projetual tão importante, uma profissão que ela tem ganhado um renome tão grande, inclusive internacionalmente. Eu trouxe alguns trabalhos que são de designers brasileiros, porém foram premiados internacionalmente, exatamente para mostrar esse potencial de como, quando a gente realmente escuta a sociedade, quando a gente realmente presta atenção no processo produtivo necessário para uma realidade brasileira, de fato, e não simplesmente porque é esteticamente agradável ou está na moda, né? Quais são as potencialidades disso? Alguns casos eu acho que são, assim, bem comuns ao nosso dia a dia, e outros eu vou comentar, né? O primeiro trabalho que eu trago, né, eu não sei se alguns já conhecem ou não, mas é esse trabalho que a Laura Taves fez em 2012, que é efetivamente essa nomenclatura das ruas
do bairro da Maré, né? Que na verdade essa questão de todos os nomes das ruas foram escolhidos pelos moradores, por história dos moradores, e que de fato é um processo de empoderamento, né? Que na verdade tem uma história ali daquele bairro, né? Também envolvido, e também de design informacional, de wayfinding, e que a comunidade estava junto. Então também houve, para quem está, inclusive, colocando, né, nessas fotos e tudo mais, fazendo essas placas, esse detalhamento, é a própria comunidade, exatamente para valorizar aquilo que vai ser colocado na sua casa, na sua rua, e também não depredar posteriormente. Então, aí um exemplo de design gráfico, de design informacional, né? No caso, um outro foi um projeto de mobiliário para crianças de 3 a 5 anos, né? O dele é um pouquinho mais recente, que basicamente é para instigar esse desenvolvimento da criança, mas também que ele não seja só para crianças de 3 anos ou só para crianças de 5 anos. A ideia é que todos esses objetos, exatamente por eles terem elásticos e serem completamente desmontáveis, e novamente, são materiais aqui no caso que são de baixo custo também, né? Então eles têm um encaixe simples, então eles têm um apelo social nesse sentido de ser fácil de montar, de ser de baixo custo e que na verdade ele dura um período maior da infância da criança, né? Então que na verdade também instiga não só questões cognitivas e motoras, né? Então esse projeto do grupo criativo, que eles acabaram dando um nome em inglês, né? Que é aprendizado e jogar, né? Então, que a gente tem tanto os encaixes que as próprias crianças podem fazer, mas também essa questão das possibilidades de uso do mobiliário, né? No caso, eu daí trago também um outro exemplo de design gráfico. E por que que isso entra no quesito de design social? Porque, assim, é um parque, ele é público. Então, por que que esses espaços que eles são públicos, eles não merecem a atenção de um profissional que saiba que um material é necessário, tanto um aplicativo, quanto um site, quanto a construção de um monumento para entreter as pessoas que estão ali visitando, placas de direcionamento ou até de avisos de não degradação. Então, a questão, quando você tem toda uma preparação exatamente estudada para aquilo, então, por exemplo, aqui nessa região as pessoas se perdem mais, ou nessa região as pessoas têm mais dúvidas e depois vão perguntar lá no fim da trilha como que é. Então, assim, todo esse estudo prévio que foi feito, ele envolve a sociedade, principalmente pensando em parques que normalmente são de domínio público. Então, por que efetivamente não tem esse cuidado, inclusive estético, né, nesses espaços públicos que a gente habita, né? Então, será que a gente que não está cuidando deles ou isso que não está sendo incentivado, né? Sendo que a gente tem múltiplas campanhas, múltiplas agências que teriam plena capacidade de estar interferindo em um local como esse. No caso, esse aqui é o estudo do caso, um trabalho, né, feito pela Aus Design em 2008 no Parque Estadual da Serra do Mar. Tem também o Projetações, que é um projeto de videografismo, né? Em que não envolve design digital, envolve todo o processo de audiovisual e que, na verdade, eles fazem projeções de ações de guerrilha, eu até posso falar, nesse sentido que então eu não posso grafitar, porque eu não vou estar ali prejudicando um patrimônio, mas uma projeção visual atende o mesmo sentido, né? Inclusive é vista em uma amplitude muito maior, ela pode ser divulgada de maneira online, então eles souberam muito bem analisar onde eles estavam, as possibilidades do que eles tinham ali, para efetivamente saber, ainda assim, colocar uma crítica social nesse sentido. Então, assim, essa questão de você entender o que eu posso fazer, quais são as possibilidades e qual vai ser o fim daquilo, quem eu vou estar atingindo de fato. É um projeto de 2013, né, e que, na verdade, até hoje é muito ativo. Então, assim, é um ótimo exemplo de um projeto que saiu, inclusive, de uma comunidade e que trabalha com design, né? Esse acaba sendo um projeto, vou dizer assim, mais mercadológico, no sentido que as pessoas sabem o que é. Eu não precisava, por exemplo, ter colocado essa imagem aqui se eu falasse, por exemplo, é a embalagem da Sou da Natura. As pessoas sabem o que é,
porque teve uma campanha muito interessante. E por que que aqui eu coloco como design social? Não só essa embalagem que a gente foi realmente muito bem colocada, muito bem premiada, inclusive essa questão da sustentabilidade, que a Natura carrega muito bem, mas a própria marca Natura, né, a própria empresa Natura, ela tem tantos incentivos educacionais, né, em escolas públicas, em privadas, tanto também em comunidades que ela mesma usa isso a favor dela em campanhas para o desenvolvimento de novos produtos. Né? Então, essa questão da sustentabilidade, do social, já era muito preso, ligado na marca da Natura, no branding da Natura em aspectos gerais, e que, na verdade, esse desenvolvimento da embalagem não foi feita pela equipe da Natura, e sim de duas agências, que é a Questonó e a Tátil Design, né, em 2012, né, que é exatamente para você usar os produtos químicos contendo na embalagem até o fim. Então, assim, não é efetivamente porque eu estou atendendo uma demanda, uma necessidade de um grupo abastado, e sim que, na verdade, de fato, eu estou vendo as necessidades de uma comunidade que ela necessita de uma embalagem que ela seja sustentável, que ela efetivamente há uma reclamação que em todos os potes de shampoo e condicionador sempre sobra um restinho, e que, na verdade, depois você não consegue limpar isso para ir para reciclagem e outros problemas envolvidos. Então, às vezes, é uma ação que ela não para um grupo abastado, ela não é assistencialista. E que ela tem, inclusive, um viés mercadológico, uma campanha muito forte envolvida, como foi no caso das embalagens dos produtos da Sol, né? Aqui eu trago, na verdade, uma parceria que a Merco fez com a Cusco Studio, que é uma bengala, desculpa, é uma muleta, que ela, na verdade, é uma muleta modular, e ela tem exatamente as partes emborrachadas vieram dessa parceria com a Mercor, que é um produto que ele é muito mais amigável nesse sentido, exatamente por ele ser modular, e que, na verdade, em termos de objeto, ele não muda tanto, né? Ele é, sim, mais ergonômico, porque houve estudos nesse sentido, porém, só o fato dele ser modular e ser ajustável para diversas alturas acaba prolongando também a vida desse objeto, além do conforto do seu usuário. Então, novamente, eu não estou criando um objeto puramente novo, mas que pode mudar, sim, a qualidade de vida de um usuário. Se a gente eu não sei se as pessoas já se machucaram ou já tiveram que usar muleta, e que, na verdade, alguns padrões, eles são, inclusive, machucam e geram outros problemas além daquele machucado anterior que fez inicialmente usar a muleta, né? Outro exemplo que, na verdade, até uns anos atrás, não sei ultimamente, inclusive encontrado em mercados, né? Então, por exemplo, Walmart, Extra, que também vendem eletrônicos e eletrodomésticos, né? Que é esse tanquinho, né? Que é o Super Pop, que ele é extremamente leve. O diferencial dele nesse sentido é que eu não precisava ter o gasto do transporte dele. Então, assim, ele desmontado cabia em uma caixa e eu poderia comprar ele no mercado, na loja e levá-lo para casa. Então, houve um gasto muito reduzido na venda desse produto, além da ergonomia dele em si. Então, o cliente em si, o público-alvo, ele tinha o problema de, às vezes, demorar para levar para uma assistência, pagar mais caro pelo frete, e, na verdade, eu não estou atendendo uma demanda social específica de um grupo pequeno, ainda, na verdade, um grupo bem grande, mas ainda é uma demanda social. E é um produto que é mercadológico, que ele vendeu, inclusive, muito bem. Tá? E, mas daí eu trouxe esse exemplo porque, no caso desse projeto da D3 com o Guto Requena, perdão. Mas se eu for trabalhar com design social é porque eu quero fazer um projeto assistencialista e ganhar pouco dinheiro? Não. Esse projeto, o projeto Aura, essas peças que, na verdade, elas são feitas a partir de áudios gravados e daí é um 3D gerado e depois impressos, são ouro 18 quilates. E eu estou lidando aqui com design emocional, com design social, efetivamente envolvendo as pessoas colaborativamente no processo das peças que elas vão utilizar. Mas isso não afeta a sociedade? Se a gente parar para pensar, afeta. Porque um objeto que eu fiz, que eu interferi,
que eu tive participação nesse processo de construção, eu vou ter um afeto muito maior do que efetivamente algo que eu compre. Então, se a gente para pensar, inclusive, nessas novas linhas de você reciclar, de você reutilizar, lógico que ouro é uma coisa que você derrete e faz outra peça, né? Mas, no caso, qual que é a perseverança de um objeto que você compra e um objeto que você faz? Né? Qual que é a ligação dentre essas duas coisas? Né? E, novamente, envolvendo, no caso, uma inovação tecnológica, né? Se a gente para pensar em termos de aplicativos, porém o objeto em si é um pingente. Ele não tem uma tecnologia envolvida em sua produção tão diferente assim. Tá? No caso, a Way to Mars, dentro desse, é uma marca, né, desenvolvida pelo Alfredo Oróbio, que ela hoje em dia, recentemente, inclusive, fez uma parceria com a Melissa, mas surgiu como um grande painel semântico de tendências de moda. Então, na verdade, surgiu como uma plataforma para que as pessoas colocassem ali as suas opiniões, inclusive imagens, sobre o que era tendência, o que estava sendo criado, e, inclusive, dentro dessa plataforma, eles conseguiram acertar as cores da Pantone, né? Então, assim, é muito interessante como o poder do coletivo, e é isso nesse sentido que eu acredito que o design social acaba entrando, que é esse poder do coletivo, né? Então, assim, como que essas pessoas, elas sabem, melhor que nós projetistas, nós designers, arquitetos, engenheiros, doutores, né? Elas sabem o que elas querem, elas sabem o que elas desejam comprar, inclusive futuramente. Então, por que não incluir essas pessoas nesse processo? Por que perder, inclusive, esse potencial mercadológico dentro disso? Por que não envolver socialmente as pessoas nesse processo, né? No caso, a marca Quem Disse Berenice, ela não tem um grande segredo em si, ela tem sim uma jogada de marketing, porque ela mesma foi criada para ser uma marca B, por assim dizer, até por isso essa ideia do Berenice, né? E o que eu trouxe aqui foi, na verdade, o trabalho que eles fizeram, que foi a Bibo, que é uma dupla de designers, que eles fizeram no trabalho de design de interiores, né? Na loja conceito deles. É lógico que algumas lojas têm essas adaptações, mas realmente ser uma coisa assim muito mais caseira, muito mais aconchegante, de você se sentir ali dentro, de você se sentir livre para estar ali dentro, né? E também toda a questão de ergonomia, dessa questão da loja em si, dessa questão dessas gavetas, desses pequenos segredos, dessas pequenas diferenças que a própria marca coloca. Então, assim, são coisas que elas são construídas, que elas são aglomeradas para efetivamente eu conseguir construir a minha própria identidade, no caso de maquiagem, né? Então, assim, foi uma marca muito bem pensada em termos de campanha, né? Para que público eu vou estar atingido. Se a gente para pensar, inclusive, nas próprias propagandas da Quem Disse Berenice, não só na questão do design de interiores e nas fachadas, que tem sempre aquela questão de vários tipos de rostos diferentes, de pesos diferentes, de cores diferentes, né? Então, ele soube entender muito bem o público-alvo em termos de internet, em tempos de pós-modernismo, de fato, né? Aqui eu já utilizo o exemplo do Guilherme Luigi, que, para quem não sabe, Dingbat basicamente é o desenho que vem junto com a tipografia, junto com a fonte, e o que ele fez foi resgatar historicamente o Cogobó, que não é, e para quem não sabe, o Cogobó são esses tijolos vazados, esses tijolos furados que efetivamente eles são inspirados no design arábico, na verdade, que na verdade você tem uma proteção visual, você não vê o que está acontecendo ali dentro, afinal cria-se uma parede, porém o vento ainda é trocado, ainda há uma ventilação, então existe uma privacidade, porém em regiões muito quentes ainda há circulação de ar interna e ar externa de vento. E o que ele fez foi resgatar o Cogobol e transformá-lo em colocar em uma nova plataforma de fato, né? E não só o trabalho do Guilherme Luigi, mas também há um outro trabalho de desenvolvimento de tipografias, por exemplo, de carrocerias de caminhão, que é uma tipografia muito bem renomeada também
internacionalmente, que retomou como as comunidades pintavam as carrocerias de caminhão, que hoje em dia, como essas carrocerias muitas vezes vêm prontas, é uma coisa que vai se perdendo. Então, essa valorização histórica também, ao meu ver, é design social, acaba sendo uma inovação social, porque você tem um objeto antigo visto sobre uma nova ótica. Aqui a Juliana comentou, né, que vão ter, ela depois compartilha os links, tem os sites desses projetos, que é interessante vocês verem mais a fundo, sempre tem mais informações, né? Mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês são esses diferentes projetos, né? Que, ao meu ver, são projetos mercadológicos, porém eles envolvem muito a sociedade. Eles souberam, de fato, ver quais são as necessidades que aquela comunidade estava precisando, né? Então, às vezes, não é uma comunidade que é abastada, ela não é uma comunidade que ela é afastada, né? Porém, ela ainda é uma sociedade que não está sendo atendida perfeitamente. Então, eu acho que é aí que a gente tem, como profissional, que saber, dentro principalmente dessa crise, como que a gente se destaca no mercado e assim por diante, ver, entender a sociedade que a gente está inserido. E até por isso que eu coloquei exemplos brasileiros, porque eles fizeram isso muito bem, porque eles foram pessoas que analisaram o mercado brasileiro para uma necessidade local, e não, na verdade, o que a empresa queria, basicamente. Então, é isso. É isso? Então, a gente está aqui curioso com algumas coisas, quer dizer, Ok. eu vou esperar as pessoas estarem curiosas, mas eu tenho um comentário lá no Facebook que eu vou ler para você. Parece que alguém se encontrou na sua fala. Então, o professor Alessandro Coutinho diz que se encontrou na sua fala o design e o empreendedorismo. Está parabenizando você. Eu agradeço, Alessandro, é um professor da UENF, um colega. Então, parece que design e empreendedorismo, para mim, tem uma sinergia, uma convergência que não dá nem consigo ver muito separado, assim como ações colaborativas, toda essa parte de inovação. Eu não sei, como eu contei para você aquela vez que a gente conversou inicialmente, né? Para mim, é a peça que acaba fazendo a conexão de todas as outras, né? Porque é quem sabe mais transformar as linguagens, né? Educadores fazem isso bem, interpretam e falam de formas diferentes, né? Embasados nessas teorias que você citou, mas os designers fazem isso realmente, sei lá, traduzem um pouco o que a gente quer falar, mostram um pouco o que a gente quer ver. Eu sou fã do design número 0, então eu agradeço pelos exemplos, porque realmente ilustra um pouco o que, em tantas áreas do design, que eu poderia citar outras que eu conheço, que não sei se encaixam em inovação social, mas eu acho que muitas que são inovações para a saúde, por exemplo, você citou algumas aí, como a questão da muleta, né? Sim, Então, nossa, a saúde está bombando com essa questão agora de impressão 3D. Nossa, tá. eu acho que, então, toda essa questão tá tudo conectado, né, de novo, o pessoal do open source que começou essa história da impressão 3D, né, então fez todo esse, é um equipamento que a gente pode construir, né, co-criar, vocês do Makers, então, para além disso, tem toda essa parte da saúde, então, Geórgia, eu sei que você deve estar, uma hora você ouve a gente, a Georgia Vitor, eu acho que eu já te apresentei, faz um trabalho lindo nessa parte de... eu não entendo muito exatamente o que ela faz, porque é uma ergonomia, eu vou passar um link, ela está fazendo um curso, provavelmente começa mês que vem, mas eu acho super inovador na área da saúde, com coisas assim... vou compartilhar o link com vocês daqui a pouco. Mas, Júlia, foi mesmo um presente tudo isso que você falou. Você vê, eu linkei com educação, o Alessandro falando de empreendedorismo, né? E toda essa questão da gente ter um pouco de receio de comprar uma ideia, seguir nela, só porque a gente ouviu alguém, né? Sim. Ouvir as pessoas, como você está falando, a primeira coisa que a gente precisa fazer. Sim, Né? com certeza. Ouvir as demandas.
Então, eu acredito que o pessoal do Hacking Health também entenda bem essa questão dessas inovações sociais, principalmente na área da saúde. Muitas ações de cocriação que têm como base também o design, além da tecnologia. Então, acho que não poderíamos esquecer da parte da saúde, de mencionar. Você concorda também com isso, né, Júlia? Sim, com certeza. Eu acho que assim, eu tinha, inclusive, muitos outros exemplos, né? Eu tentei selecionar, pelo menos assim, um de produto, um de gráfico, um informacional, um de interiores, um de moda, né? Tentei pegar um de cada, né? Mas, assim, recentemente, ano passado, teve uma mostra em Portugal com exatamente, chama Como se pronuncia design em português, né? Então, na verdade, foi feito em Portugal, mas os trabalhos são do Brasil. Né? Então, assim, Legal. É muito interessante, porque, inclusive, é exatamente representando o que é essa identidade brasileira, que a gente, na verdade, não sabe o que é, né? Mas é interessante porque tem esses projetos que eles trazem exatamente esse atendimento à comunidade. Então, assim, tem acho que uns 3, 4 que eles são ligados à saúde, que eu lembro que eu estava entre esse da muleta, e um outro que era de prótese também, impressa em 3D, que assim, o custo reduziu absurdamente, né? Que a gente sabe dessas vantagens da impressão 3D, mas também nessa questão de ser uma coisa agradável, ser uma coisa bonita, legal, que eu quero mostrar que eu tenho uma prótese, né? Então, essa questão de você também devolver a pessoa para a sociedade, né? Então, não é só efetivamente ele ser funcional, né? A própria Ana Paula está comentando aqui, né? Que realmente ele ser funcional é muito importante. Não, mas, por exemplo, se você tem uma prótese que ela é não esteticamente agradável, que você não se orgulha de estar usando ela, é um problema social, né? Então, assim, é um problema que a gente, eu, pelo menos, assim, não tenho como medir, né? Mas, assim, existe também um preconceito nesse sentido, né? De amputados em aspectos gerais. Então, como que a gente tem essa reinserção? É só colocar uma prótese que o SUS oferece, que é bege, que é feia e que os usuários não gostam? Né? Então, assim, ela funciona como uma perna, como um braço? Funciona, né? Eu consigo pegar uma coisa, eu consigo andar, mas como que eu faço isso realmente ser agradável para o meu usuário e não só funcionar? Então, assim, querendo ou não, a gente não é robozinho, né? A gente tem todo esse aspecto emocional que pesa muito no momento que a gente se relaciona, no momento que a gente opina as coisas, no momento que a gente compra as coisas, né? E eu acho que na saúde não é diferente. Aqui em Bauru existe um grupo que chama Lacite, dentro da USP, eles desenvolvem patentes entre designers de objetos focados em saúde, né? Então, assim, é super importante pesquisar esses materiais mais baratos, porque a gente sabe que muita coisa a gente compra de fora e é caro. Então, por que a gente não está desenvolvendo isso aqui com materiais feitos aqui, com possibilidades feitas aqui? Né? Que, na verdade, é mais barato e daí você ganha uma patente, né? E daí você ganha um dinheirinho extra. Né? Com certeza, eu acho que ela está falando aqui para devolver a autoestima, né? E tudo isso é muito importante, realmente. Eu vou compartilhar com vocês aqui o link para a apresentação, Júlia, para a sua apresentação. Claro. Compartilhei também o link do curso da Geórgia, que agora eu vi aqui, que é Anatomia Ativa e Redesign Corporal. Legal. Então, muito sucesso para você, Geórgia. Foi um privilégio conhecer você. Eu imagino que você deve estar aí pensando no curso, mas eu sempre me lembro de você quando fala em inovação, quando fala design, saúde, e eu acho que toda vez que a gente pensa na questão saúde, se a gente está fazendo algo mesmo, a gente está pensando nessa questão de inovação social, né? Com certeza. A Marília já está mencionando que a Luísa, aí, tá vendo? Ela está citando a Luísa de novo, ela marcou, gente. A Luísa nos mostrou como educação e design podem andar juntos, está mencionando o lindo trabalho. E realmente a gente só agradece aos designers por ter paciência com a gente. Na verdade, contribui tanto para essa integração entre as áreas e nesse processo de fazer com que a transdisciplinaridade realmente seja vista em ação, né? Então, a rede de pesquisadores agradece com carinho especial aos designers, realmente. Vocês são incríveis.
A gente só é quando a gente escuta vocês. Voltem sempre, eu espero vê-los lá. Conta pra gente, só pra gente finalizar, sobre o N-Ovo, conta pra gente rapidinho. Sim, claro. Então, uma das propostas, né, do N-Ovo era exatamente trazer o novo, né, e inovar nesse sentido, mas como eu comentei, a ideia da inovação ela não é antiga, né? Na verdade, o que a gente trouxe de fato não foi um modelo de evento novo. A gente pegou o modelo do N-Design que já acontecia, que já funcionava, né? A gente pegou modelos de congressos, de simpósios que já funcionavam, a gente pegou os modelos de feiras de profissões que mostravam o que as empresas estavam fazendo, e a gente pegou esse modelo de hackathon, de startup weekend, e juntou tudo isso no encontro estudantil de design. Apesar de trazer esse nome, fica aí o convite, a gente está com os editais abertos até dia 6 de abril, né? Então fica o convite para vocês colocarem conteúdos de educação, de saúde, porque exatamente nos falta, dentro de um curso de design, exatamente encontrar pessoas de outras áreas para a realização de projetos, para entender de fato quais são as necessidades desse nosso público. Porque assim, legal, a gente aprende a trabalhar em grupo, mas é só designer com designer, então a gente já sabe como se comunicar entre designers. Né? Então, como que a gente explica o mesmo projeto para uma pessoa que não tem um conhecimento técnico nenhum na nossa área? E é o que a gente vai encontrar no mercado, né? E quem sabe vocês podem contribuir com vários processos de cocriação, né, nessas oportunidades, quem sabe para a educação, inclusive, a gente joga uns desafios lá para vocês, ver se vocês conseguem nos ajudar. A gente tem grandes desafios em vários setores e a educação é realmente um grande desafio. Muita gente boa fazendo muita coisa inovadora. Se eu começar a citar nomes aqui, eu vou estar puxando sardinha, então eu vou me ater a quem sabe que eu já sou fã. Labilanes, Lab Informação, beijo para todos. Todo esse contexto de inovação contamina de uma forma boa, né? Então, as conexões vão sendo feitas e a gente consegue ampliar, de fato, essas perspectivas. Então, mais uma vez, pela perspectiva dos designers, agradeço vocês estarem aqui com a gente hoje, tá? Voltem sempre. Espero que a gente tenha muitos outros designers aqui contando para a gente as suas ações de inovação, seja sociais ou não, desde que a gente consiga mostrar essa ação de vocês que é tão bonita, tá bom? Convite aberto para todos, mandem e-mail para a gente, vai ser um prazer recebê-los, tá? Obrigada, Ana, que bom que você veio. Marilva, pessoal do Facebook, Júlia, muito obrigada, gratidão. Nos vemos em breve. Sim, com certeza. Tchau, tchau, gente. Eu compartilhei o link do N-Ovo aí. Compartilhei também no Facebook. Pensem aí em oficinas e vai ser um evento lindo, tá? Espero que a gente se veja lá. Beijo, Júlia.